Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos Júnior. No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma questão relacionada a duas áreas, tanto o direito civil, indenização, quanto também o direito do trabalho. Quem vai tratar desse assunto é o Dr. Gilberto Vassoli, onde ele vai esclarecer uma decisão, vai comentar uma decisão onde uma empresa, um supermercado, foi condenado por conta de um acidente com motocicleta ao qual esse trabalhador foi vítima. Tudo bom, Gilberto? Como vai, Valdemar? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então eu quero que você comece esclarecendo pra gente nesse vídeo o contexto, o que aconteceu, e depois eu quero que você esclareça em relação a essa decisão que você vai comentar. Primeiro, se ela foi justa, e segundo, quais foram os critérios técnicos judiciais que foram utilizados para condenar a empresa numa indenização. Pois não. Então, Valdemar, a gente separou essa decisão porque, na verdade, ela é uma decisão bastante interessante e engloba alguns aspectos bastante relevantes para quem hoje é trabalhador e principalmente para aquele trabalhador que exerce alguma atividade de risco. Por quê? Explicando essa decisão e o porquê que ela é tão interessante. Acontece o seguinte, trata-se de um trabalhador que executava as suas atividades usando motocicleta. Ele estava em uma rodovia a serviço de um supermercado, que era o empregador, e ele veio a se chocar com um caminhão. Ele bateu na traseira de um caminhão. Ele veio a falecer e a família pleiteou na Justiça do Trabalho uma indenização por danos morais. Na primeira instância, Valdemar, o juiz achou por bem afastar a indenização por entender que existiam provas no processo de que ele estava acima do limite da velocidade e, por isso, a culpa do evento danoso seria exclusivamente dele. Ocorre que a família recorreu dessa sentença e no tribunal começou-se a tratar a matéria de forma diferente. O que o tribunal disse, né? O que a segunda instância da justiça disse? Ele diz, primeiro, que a responsabilidade do empregador que oferece uma moto para um trabalhador executar as suas tarefas é objetiva. E aí é um ponto bastante interessante. Por quê? O que é responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva do empregador é aquela que você independe de culpa. Ou seja, apenas é necessário verificar o dano, ou seja, o evento danoso, no caso concreto, o acidente, e o nexo, ou seja, o nexo é o trabalho. Se o trabalho tem a ver com evento danoso, independe de culpa. A empresa não necessariamente deveria ter agido com culpa, ter colaborado efetivamente para que o evento pudesse acontecer. Ela, neste caso, segundo o entendimento da nossa justiça, ela assumiu o risco. Uma vez que ela oferece moto, e aí, inclusive, um dos juízes, um dos desembargadores, salientou uma questão bastante interessante. O risco de se sofrer um acidente com moto é 10 vezes maior do que com carro. Então, com isso, a partir do momento que a empresa deu essa moto, ofereceu esse tipo de serviço, independe de culpa. A responsabilidade dela é objetiva. E com isso, a sentença ela foi alterada e a família recebeu uma indenização por danos morais no valor de R$100 mil. Perfeito, Gilberto. Então, pelo que você bem esclareceu, pelo menos foi o que eu compreendi de uma maneira bem clara, é que como existia um evento danoso, porque a atividade dele exercida com uma motocicleta, existia um risco até de forma exacerbada, como bem esclareceu o ministro do TST, só o fato de ter ocorrido esse fato danoso, no caso os familiares desse trabalhador ao qual veio a óbito, não necessitaram provar que existiu uma culpa da empresa ou até uma culpa por parte do motorista desse caminhão que poderia ter freado de forma brusca e até causado o acidente. Então, independentemente de culpa de quem foi a culpa, o fato de ter ocorrido esse dano, nesse caso, infelizmente, ocorreu o óbito, mas ainda que, isso que eu quero que o doutor esclareça, ainda que não tivesse ocorrido o óbito, digamos que ele tivesse sofrido esse acidente, perdido um braço, uma perna, ou sofrido algum trauma muito grave, ainda assim seria também devida essa indenização? Sim, Valdemar, bastante interessante as suas colocações e vai ajudar bastante a gente entender o contexto dessa decisão
e ver se encaixa aí em alguém que esteja possivelmente vivendo uma situação como essa. O que acontece? A empresa, quando ela foi se defender na justiça, não estou nem falando em instâncias aqui, primeira, segunda ou TST, mas quando ela foi se defender na justiça, o argumento é o seguinte: eu, empresa, não tenho culpa. Nós fornecemos a moto, nós fornecemos todos os equipamentos, fornecemos treinamento e solicitamos a todos os nossos funcionários que cumpra as leis de trânsito. Então nós agimos dentro da lei. Esse evento não estava dentro da nossa possibilidade de evitá-lo. Essa é a linha de defesa. Então ela pede a exclusão indenizatória porque ela entende que não agiu com culpa. Dentro do possível, ela tomou todas as medidas para que o acidente não existisse. Só que, em contrapartida a isso, existe o entendimento que a empresa tem um risco empresarial, né? Por ela simplesmente existir e dar uma moto ao funcionário, ela acaba assumindo o risco do evento danoso. E quando se adota essa teoria, que ela é muito utilizada na justiça do trabalho, independe de culpa. Exclui esse elemento da culpa, independente de quem teve culpa ou não, a empresa assumiu o risco em dar moto, que é conhecidamente um veículo mais perigoso do que os outros, ela acabou sendo responsabilizada em indenizar. Aí a sua segunda pergunta. A sua pergunta é: se não tivesse existido o evento morte, infelizmente o evento morte, persistiria a indenização? Sim, perfeitamente. Mas daí não seria a família pleiteando, mas seria a própria vítima, se sofresse alguma sequela ou tivesse alguma consequência fruto deste dano, poderia sim cobrar na justiça a sua indenização. A única diferença é que, ao invés da família cobrar, no caso de morte, quem cobra é o próprio trabalhador. E, Gilberto, nós podemos até entender que essa situação, do meu ponto de vista e com certeza do seu também, que está esclarecendo esse tema, foi justa essa decisão e ela também serve como parâmetro, como exemplo e até como uma jurisprudência para que pessoas em situações similares, eu poderia aqui até usar em opinar, por exemplo, quem trabalha como motoboy vinculado a uma empresa, motoristas que utilizam veículos ou até de caminhões, e toda essa segmentação, qualquer ramo de atividade que envolva algum tipo de risco para o trabalhador, ele também pode ser acobertado por essa legislação, por esse direito que lhe cabe na hipótese de sofrer algum evento danoso como esse esclarecido pelo Dr. Gilberto. Esse raciocínio está dentro da lógica dessa decisão, Gilberto? Sim, sobre a questão de ser justo ou não, Valdemar, é sempre uma questão muito complexa, né? O senso de justiça ele acaba sendo algo muito individualizado, não nos cabe fazer esse senso de justa ou injusta. O que a gente tem que se pautar nesta questão é que é uma decisão, não é uma decisão individual, ela acontece diariamente. Os nossos tribunais caminham nesse sentido, de decretar que a responsabilidade ela é objetiva da empresa. A empresa tem o dever de indenizar, independente de culpa. Então, baseado neste fato concreto, a gente tem que nada mais do que salientar a importância da prevenção, tanto para as empresas quanto também para os trabalhadores, que devem contribuir sim com a segurança no trânsito, nas indústrias, utilização de EPI, que é o equipamento de proteção individual. Esse tipo de decisão, ainda mais com volume indenizatório alto, eu acho que ela deve servir de parâmetro e de incentivo para que as empresas e os trabalhadores tenham cada vez mais elementos que visam evitar o acidente, o ato danoso. Perfeito, Gilberto. Mais uma vez, quero agradecer você aqui por estar esclarecendo um tema de tão alta relevância. Quero convidar você que acompanhou o vídeo até aqui e nos prestigiou com isso a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Assim você vai incentivar e colaborar para o crescimento aqui do nosso canal, para que nós possamos aí produzir mais conteúdos que sejam relevantes e possa colaborar com você em diversas áreas do direito. Quero convidar você também a acessar o nosso site saberalei.com.br. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, onde você pode ter acesso direto ao nosso site.
E eu aguardo você, Gilberto, numa próxima oportunidade, tratando de assuntos tão relevantes quanto esse que nós tratamos nesse vídeo. Muito obrigado, Valdemar.